Bem-vindos mais uma vez a uma das nossas lições do Salmo 119 e desta vez é a letra Cof que vamos ler, portanto, em Salmos 119, do versículo 145 a 152. Clamo de todo o meu coração, ouve-me, ó Senhor, e guardarei os teus decretos. A ti invoco, salva-me e guardarei os teus estatutos. Levanto-me antes da alva e clamo por socorro. Aguardo com esperança a tua palavra. Portanto, a palavra Kof simboliza a palavra esperança e hoje vamos estudar o que é a esperança. Os meus olhos permanecem abertos através das vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas. Ouve a minha voz segundo o teu amor. Preserva-me a vida, ó Senhor, segundo as tuas leis. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, mas se afastam da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi acerca dos teus estatutos que estabeleces para sempre. Portanto, o nosso tema hoje é a esperança e aqui nós vemos muito resumidamente que o salmista tem a sua esperança colocada ou posta sobre a palavra e ele aguarda a esperança que ele recebe da palavra e então diz ele que clama de todo o coração ao Senhor. Ele não reserva parte para ele ou parte que ele acha que Deus não me pode ouvir ou nisto talvez Deus não vai atuar ou Deus aqui não me vai ajudar porque é uma área que, enfim, foi a minha culpa. De todo o meu coração, tudo em mim, não há área alguma que esteja fora do alcance da esperança, fora do alcance da manobra que Deus tem para operar nessa vida, nessa área da nossa vida. E ele diz, a ti invoco, salva-me. Portanto, a todas as áreas da nossa vida, tenha sido por nossa culpa ou não, seja a culpa dos outros, não interessa o que o problema é, o que interessa é que Deus, pela sua palavra, nos dá a esperança que precisamos, Ele é o nosso pronto socorro, e o salmista diz, para que abra os meus olhos, para que eu medite nas tuas promessas, porque é na promessa que nós vamos achar a esperança. E há muito que nós poderíamos meditar sobre este salmo, mas não é esse o meu propósito hoje. Apenas quero realçar algumas das palavras e já o fiz, onde no versículo 151 o salmista diz, estás perto ao Senhor. Ele é o Deus da esperança e eu vou mostrar pela palavra no Novo Testamento que o Deus da esperança está perto. E diz ele no versículo 152, há muito aprendi acerca dos teus estatutos. A esperança é um dos estatutos de Deus e, portanto, hoje vamos aprender um pouco mais de como é que a esperança trabalha e quem é que opera na esperança. Eu sei que não é a primeira vez que eu ensino sobre a relação entre a esperança e a fé. Hoje vai ser um pouco diferente, em que vamos ver em pormenor o que é a esperança da perspectiva de Deus. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa crença,
para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos nos debruçar aqui um bocadinho. Ora, o Deus de esperança. Deus possuiu esperança logo no princípio de todas as coisas. Assim como Deus é amor, Deus possuiu muitas coisas antes que algo fosse criado. Quando nós lemos em Provérbios, onde a sabedoria diz que o Senhor me possuiu logo no princípio, a sabedoria de Deus foi possuída por Deus, foi Deus que a desenvolveu. Da mesma forma, esperança é algo que nasceu em Deus e por isso é que aqui diz, ora, o Deus de esperança. Ele é Deus sobre esperança e nenhum filho de Deus pode ficar sem esperança, não obstante o que alguém nos possa dizer, o que um médico nos possa dizer. A esperança de Deus em nós nunca termina. A esperança é um dos pretéritos de Deus, faz parte do caráter dele, faz parte de quem ele é e, portanto, a esperança é infinita, esperança é eterna. E diz que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença. É na fé que a esperança vai ser ativada, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Se alguém diz, pois, mas eu já estou sem esperança, não me dão mais esperança devido à minha condição, há muitas razões porque a pessoa ou o crente chega ao ponto de não sentir esperança. Mas mesmo nesse lugar, a esperança não origina em nós, ela origina em Deus, porque Ele é o Deus da esperança, e não origina em nós pela nossa vontade, pelo nosso querer, origina em nós porque nós fazemos conexão com Deus pela fé e então de Deus para nós vem este poder da esperança e eu vou explicar quais as facetas da esperança e isto acontece não é pela nossa muita vontade, isto acontece pelo poder do Espírito Santo. E no hebraico, Deus é revelado até na linguagem e escrita hebraica. Eu não sou perita, mas posso ir lá encontrar um fundamento de entendimento da palavra e ao longo das semanas temos visto em cada letra do alfabeto hebraico o significado e o simbolismo de cada uma dessas letras. Hoje estamos vendo a letra Kof. E, portanto, no Velho Testamento, para quem falava hebraico, havia um enquadramento de fundamento para entender a palavra e, por causa disso, o salmista podia escrever da maneira que ele escreve e em cada uma das estrofes de cada letra, ele usava a poesia e usava o significado das palavras para demonstrar a riqueza da palavra de Deus, o atuar da palavra de Deus em nós, como a palavra de Deus funciona em nossa vida. No Novo Testamento, que é uma nova era, nós nem todos temos a possibilidade de aprender o hebraico ou de o falar, mas Jesus disse que nos enviaria
um que nos ia ajudar. E esse é o Espírito Santo que, através do poder do Espírito Santo, ele faz com que a esperança abunde em nós. Vamos lá ver, quando Jesus falou acerca desta entidade, desta pessoa que nos viria ajudar, ele usa no grego a palavra parakletos. Em João 14,16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, parakletos, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, logo aqui nós vemos que aquele que nos vem para ajudar, ele vai habitar em nós. Nós somos o templo, nós somos a habitação dele e ele estará em nós. Para quê? Para atuar em nós e atuar através de nós. Ele estará sempre conosco e ele chama-se o Espírito da verdade. Para quê? Para que num mundo de mentiras, para num mundo de coisas que nos são ditas que não correspondem à realidade, mas têm uma sombra de alguma evidência. Por exemplo, num diagnóstico médico, o médico pode dizer o câncer já se espalhou, não há expectativa de vida. O que eu quero dizer é que a evidência que um médico pode ter mediante testes que tenha feito é ultrapassada pela evidência do poder que há na esperança que nos é dada pelo Espírito Santo. Essa evidência humana, científica, também é ultrapassada pelo poder daquele que habita em nós. Vamos ver em João 14:26, onde ele diz, Jesus: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Portanto, este que nos vem ajudar, o Espírito Santo, é ele que nos faz lembrar a palavra, e na palavra nós vamos achar todo o poder criativo de Deus, porque foi pela palavra de Deus que os mundos foram fundados, foram gerados. Tudo que foi feito pelo verbo, pela palavra, por Jesus. E aqui diz neste versículo que o Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas, fazendo-vos lembrar tudo o que eu tenho dito. A palavra está presente conosco para, através do poder de Deus, atuar em nós e, através da nossa boca, atuar em outros. João 15:26 diz: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse testificará de mim. E quando Deus testifica, como eu já disse anteriormente no livro do Apocalipse, diz que cada vez que é testificado, esse é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de profecia. Isso quer dizer que quando o Espírito Santo testifica no nosso coração quanto a algo que Jesus já fez, quanto a algo que o poder de Deus operou no passado,
Então, esse testemunho vivo está a ser ativado em nossa vida. Nós podemos crer, porque essa profecia vai se repetir na nossa vida. Quando Jesus curou aqueles que estavam enfermos, isso quer dizer que também na nossa vida a cura é real, a cura divina está presente. Como ele disse, ele estará em vós. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo virá operar em vós e estará convosco. João 16:13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então nós vemos que é o Espírito da verdade que vem e nos revela as coisas que são de Deus. É Ele que ilumina o nosso entendimento. É Ele que nos consola naquele momento em que nós estamos, em que precisamos desta esperança ativa. É o trabalho do Espírito Santo nos consolar. Portanto, quando no grego diz que esse ajudador, o Paracletos, que quer dizer aquele que estará ao vosso lado para vos ajudar, esta palavra Paracletos quer dizer ajudador, advogado, aquele que ensina, aquele que guia, aquele que empodera, aquele que ilumina, aquele que revela, aquele que consola, aquele que é nosso intercessor, como nós vemos lá em Romanos 8, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É bom nós pedirmos aos irmãos para orarem por nós, mas nós temos um intercessor muito maior, que é Jesus à destra do Pai, e depois temos o Espírito Santo que habita em nós e que intercede por nós. Por isso nós não estamos sem a ajuda ou o conforto ou o consolo ou a revelação que precisamos para ficarmos sem esperança. Eu sei que eu estou a correr muito nesta lição, mas porque está no YouTube, vocês podem ouvir novamente, porque estes versículos, e eu dou a referência, podem ir meditar nestes versículos e lá no contexto. Quero dizer mais, que esta palavra Paracletos aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, e o número 5 é o número da graça. Não vou explicar porquê, basta dizer que o número 5 é o número da graça. E, portanto, eu já expliquei 4 das vezes em que Jesus disse, o ajudador, que é o Espírito Santo, o que ele vai fazer. Mas em João, a 1 de João, capítulo 2, e do versículo 1 a 6, aparece lá a palavra Paracletos, e eu vou ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Paracletos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, Jesus Cristo é o nosso advogado. Se alguma coisa aconteceu na nossa vida que foi a nossa culpa, e é esse o motivo porque achamos que não há esperança para nós, porque nisto há uma culpa e talvez haja um castigo. Não, eu já expliquei muitas vezes que o castigo caiu sobre Jesus. Deus não nos quer castigar.
O que Deus quer é salvar, é resgatar, é restaurar. Portanto, nós não podemos pensar que há uma vida, algo na nossa vida ou uma área na nossa vida que está fora do alcance da esperança ou fora do alcance da mão de Deus operar nessa área da nossa vida. E diz assim que Jesus é o advogado para com o Pai e Ele é justo. A nossa justiça não procede de nós, procede de Jesus. E quando o Pai nos vê, quando Ele olha para nós, Ele não está a ver quem nós somos antes da cruz de Cristo, Ele está a ver quem nós somos depois que passamos pela cruz. Ele está a ver a nova criatura, a criação que já foi à cruz, foi lavada, foi resgatada e não há lá qualquer registro de pecado. Por isso, a nossa esperança está posta neste Deus de esperança. Ele é o Deus que possui a esperança e é com Ele que nós temos a conexão. Nós estamos conectados com Ele numa nova criação e, portanto, a esperança não é algo que está fora de nós, a esperança é algo que faz parte de nós, que faz parte da nossa nova natureza. E para terminar, a leitura de 1 de João 2, 1 a 6 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E, portanto, a nossa confiança não está posta em nós, está posta nele, e por causa da nossa esperança e a nossa confiança estar posta nele, podemos andar seguramente, porque é ele que nos segura. Agora, tendo dado vamos lá dizer, uma injeção, um booster de fé, para nós entendermos como é que a esperança trabalha. Eu vou dar-vos um slide e, entretanto, que representa a letra COF. Portanto, a letra COF está simbolizada em vermelho e é muito parecida até com um P de palavra em português. Lembrem-se que os povos do Médio Oriente escrevem da direita para a esquerda, portanto, o COF é um P voltado ao contrário. É da mesma maneira que nós escrevemos um Q em português, o Q de qual, quem, não é? Portanto, o COF é escrito como uma linha vertical e como meio mundo. E a ideia que está neste meio mundo, vamos ver hoje porque a letra COF tem este simbolismo e, portanto, é uma linha vertical com a circunferência da Terra. E logo no princípio de escrita aparecia esta letra como uma linha horizontal e com a circunferência da Terra. Existia aí o pensar que o mundo está numa linha infinita
E em Gênesis nós vamos ver isto. Portanto, o mundo tem um princípio, portanto não é eterno, mas há uma linha infinita em tudo o que tem a ver com o planeta Terra. E eu hei de explicar melhor isto. Basta entendermos que a esperança é algo que existe desde o princípio de todas as coisas. A infinidade atravessa tempo e espaço. E então, esta circunferência da Terra, que é dividida em metade, tem o simbolismo de circuito de retorno, onde tudo muda. Portanto, se nós pensarmos bem, a Terra gira em torno do Sol num período de 24 horas. O que aconteceu ontem já não está hoje presente da mesma maneira que existiu ontem. Isto quer dizer que tudo tem um retorno. Nada é permanente, nada não tem o potencial para mudar. Tudo tem capacidade para mudar. A tudo se dá a volta num novo círculo ou ciclo. E isto é um princípio bíblico no capítulo 1 de Gênesis. Quer dizer mais que no hebraico existem 8 palavras que expressam o que nós temos no português, apenas uma palavra, a palavra esperança. No hebraico existem 8. E o número 8 é o número também de infinidade, aquilo que é infinito. Quero agora mencionar apenas algumas dessas 8 palavras do hebraico. Nós vamos estudar as que aparecem no livro de Gênesis, mas a palavra Yakal que aparece no Salmo 42 e no versículo 5, onde o salmista diz: porque estás assim tão abatida, ó minha alma, porque te angustias dentro de mim. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Aqui nós vemos como a esperança trabalha. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Outra palavra que está ligada à palavra Yakal é a palavra Tekoleth, que quer dizer a expectativa que nós temos ao esperar. E Salmo 39, no versículo 7, dá-nos aqui um exemplo de como esta palavra, o significado dela. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança e expectativa está depositada em ti. Em Provérbios 13, 12 diz lá: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Relembrando Romanos 15, versículo 13, onde diz: o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Portanto, não nos vamos entregar à esperança adiada, pois esta entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida, é a árvore da vida. E como é que nós vamos comer da árvore da vida enquanto estamos num lugar
fraqueza. Como é que o fazemos? Voltando-nos para o Deus de esperança, que nos enche de todo o gozo e paz na nossa crença, na nossa fé posta nele, assim abundando pelo poder do Espírito Santo, abundante esperança pelo poder do Espírito Santo, que depois nos dá o gozo e a paz. Portanto, nós não precisamos de andar cabisbaixos, nem deixar o nosso corpo ir abaixo por causa que a esperança está adiada. Não, vamos nos atrelar ao Deus de esperança, e para onde o Deus de esperança se movimenta, tal qual um atrelado, nós vamos atrás dele, não ficamos para trás. Uma outra palavra, kesel, que traduzida literalmente é a gordura do lombo, e aí nós vemos em Levíticos 3, onde os filhos de Arão foram ordenados a queimar toda a gordura que estava sobre, diz lá, os 2 rins com a gordura que os cobre e a gordura que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isto em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de perfume agradável ao Senhor. Esta palavra kesel, que em português é traduzida mais confiança e noutras partes é traduzida como lombo. O lombo simboliza algo aqui. Simboliza o vigor, a virilidade, a força de vida. E é fácil nós, quando temos o vigor próprio, a virilidade e a força de vida, temos esperança não em Deus, mas em nós mesmos. E então, no tempo passado, no tempo dos sacrifícios, Moisés teve que dizer a Arão o que eles deveriam fazer para queimar toda a gordura do lombo. Quer dizer, aquela gordura, aquilo que era forte, mas que era próprio, tinha que ser ofertado em sacrifício vivo a Deus. Quando nos falta a gordura da vida, o símbolo de gordura no Velho Testamento está sempre relacionado à prosperidade, à força, à bênção. E há épocas na nossa vida natural em que existe todo esse vigor, e a esperança que temos é porque está em nós, não porque vem do Espírito, mas vem de nós como seres humanos, porque Deus dá esperança a todo o ser humano. Ele é o Deus de esperança. Mas quando nos falta essa gordura, como diz lá em Romanos 12, versículo 2, nós continuamos a ofertar a nossa vida sobre o altar em sacrifício vivo, que é a parte razoável. Vou ler, estão-me a faltar as palavras em português. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. E diz no versículo 1, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, ou este é o vosso culto racional. Mais à frente existe uma outra palavra no hebraico, batar, que quer dizer confiar e ter confiança. Portanto, eu confio e tenho confiança por confiar. E descanso por confiar. No Salmo 22, no versículo 9, nós vemos esta ideia desta palavra do hebraico. Foste tu quem me tiraste do ventre e me ensinastes a confiar junto ao seio da minha mãe. E me ensinaste a descansar junto ao seio da minha mãe. Quando nós vamos ao hebraico, a palavra lá é esperança. E é aqui que nós entendemos que há um lugar de esperança para nós onde confiamos que nem um bebê recém-nascido a mamar, descansado, não está com medo, está descansado e descansa de tal maneira que adormece. E esta é uma figura viva que nós temos que ter do que é batar ou esperança. É um lugar de confiar e ficar confiante por termos confiado e por isso descansamos. Mais uma outra palavra, sabar, shabar, que quer dizer esquadrinhar para manter a visão daquilo que se espera. Para aqueles que entendem um pouco de arte, não é? Se nós vamos projetar um desenho e temos uma foto pequena e agora queremos ampliar, esquadrinhamos os pontos nessa foto, que é para depois ampliarmos daquele enquadramento que foi feito para vermos de uma forma maior e projetarmos, fazermos o desenho de uma forma maior. E então nós vemos aqui que a palavra esperança aqui tem o sentido de observação e expectativa. Então, no Salmo 145, versículo 15, diz assim: os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás o teu mantimento a seu tempo. Aqui está a ideia de esperar em expectativa. A esperança e expectativa estão unidas, estão juntas. Observamos em expectativa. E é aqui que muitas vezes os crentes fracassam, porque estão a observar a circunstância negativa, não estão a observar o Deus de esperança. Os olhos não estão fitos naquele em quem se espera, estão fitos nas circunstâncias. Então nós falamos, então irmã Beatriz, como vai? Muito cabisbaixa. Ai, ando a esperar no Senhor, espero no Senhor, irmã, espero. A esperança é com gozo, como nós vemos no capítulo 15, versículo 13, e paz, e é pelo poder do Espírito Santo. Em Isaías, no capítulo 38, versículo 18,
esta observação e expectativa, este modo de esperar em observação e expectativa daquilo que Deus vai fazer. Diz lá, Isaías 38:18, pois não pode louvar-te o Siol, nem a morte cantar-te os louvores. Os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade. O vivente é que te louva, como eu hoje faço. O Pai aos filhos faz notória a tua verdade. O Senhor está prestes a salvar-me, pelo que, tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Quando eu descobri este versículo e me lembrei daqueles momentos de angústia que as pessoas às vezes sofrem e que no desvario da angústia, oh Senhor, leva-me para ti, eu já não ando aqui a fazer nada. Aqui Isaías diz, a sepultura nem a morte podem te cantar louvores, e os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade. Há um motivo para não morrer, e o motivo é este: para esperar na verdade de Deus. Enquanto eu estou presente na carne, estou presente no mundo, o poder da esperança que me é dado pelo poder do Espírito Santo está a trabalhar em mim. Para quê? Para fazer a palavra de Deus verdadeira na minha vida e para estima da palavra de Deus, aos outros verem na minha vida o exemplo da palavra em ação. Portanto, aquele crente que diz, este mundo está terrível, eu não quero saber mais disto, ora vem Jesus. Sim, é bom que Jesus venha, mas não antes do propósito que Deus tem com a terra, da grande ceifa que ainda virá à terra, do derramamento que Ele quer fazer do seu Espírito sobre toda a carne. E nós temos que ter aquela expectativa e observar o Deus de esperança em ação. Mais uma palavra no hebraico, makassé, que quer dizer o lugar de refúgio. E eu já expliquei o que é o aprisco e, portanto, esta palavra é justamente isso. É aquele lugar de aprisco, lugar de refúgio, onde nós nos vamos encontrar em Jesus, onde Ele nos protege. É o lar. Outra palavra é navá, quer dizer o lar, o templo, o lugar de habitação. Todo crente sabe que o nosso lugar é em Cristo, Cristo em nós. Como Jesus disse, se alguém me amar, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Nós amamos a Deus e guardamos a sua palavra, o que quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm habitar conosco e em nós. Portanto, quando Jesus ora em João 17 e diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu lhes dei a glória que em mim deste, para que sejam um como nós somos um. Este lugar de nós habitando em Deus e Deus habitando em nós, nós estando dentro do aprisco, o nosso lugar, o nosso lar, o nosso lugar de refúgio é Deus, Deus próprio, o Deus de esperança. E quando as nossas circunstâncias são absolutamente adversas, é no Deus de esperança que nos vamos abrigar, é lá que nos vamos refugiar e Ele em nós. Como diz, ó Pai, tu estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Quando nós estamos nele e ele em nós, nós somos um. E não falta nada em um. Deus providenciou e provê tudo. Deus não está limitado ao tempo. Era, é, será. Ele é Deus. Tudo que precisamos para hoje está providenciado. Não nos vamos preocupar com o amanhã. Amanhã Deus estará lá também para prover o que amanhã vamos precisar. E isso é viver em uma esperança viva. Isso é viver na glória de Deus. Jesus vivia assim diariamente. E quando o mundo vir em nós essa esperança viva, essa união com o Pai, essa união uns com os outros, essa união de viva esperança, uma fé resoluta, a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida e entre nós e através de nós.